Sim. Então saiu um relatório on-chain de ontem, 4 de julho. O Bitcoin, né, junho foi um dos piores desempenhos nos últimos 11 anos, perda de quase 40%. E esse relatório acrescenta que a atividade na rede Bitcoin está em níveis parecidos com a parte mais profunda do mercado de baixa de 18 e 19. Exato. Então aqui, a rede Bitcoin está se aproximando de um estado em que quase todas as entidades especulativas e os turistas do mercado foram completamente expurgados do ativo. E eu vou dizer a minha opinião do porquê que isso é bom, tá? Daqui a pouco, só continuar lendo aqui. No entanto, apesar do expurgo quase completo dos turistas, entre aspas, né? O turista seria o quê? O cara que não entende fundamento, que não lê o white paper do Bitcoin, não sabe por que ele está comprando Bitcoin. É o cara que quer comprar e ganhar um dinheiro aí e comprar picanha e Skol no fim de semana. O afegão médio que ouviu falar Bitcoin e ele tá ali para surfar. Então esse cara sumiu. Esse cara tá praticamente sendo... Todos esses caras estão sendo expurgados, vendendo com prejuízo. Inclusive nunca teve tanta realização de prejuízo no Bitcoin como está tendo agora. Nunca na história do Bitcoin. Então isso é um dado muito louco também. Os caras estão engolindo e desistindo, simplesmente vendendo e aceitando o prejuízo, né? Então a Glassnode observou níveis de acumulação significativos, afirmando que os saldos de camarões, aqueles com menos de 1 Bitcoin, e baleias, aqueles com 1.000 a 5.000 Bitcoins, estavam aumentando significativamente. Camarões em particular, não sabia desse termo, veem os preços atuais do Bitcoin como atraentes e estão acumulando uma taxa de quase 60.500 Bitcoins por mês, que Glassnode disse era a taxa mais agressiva da história, equivalente a 0,32% da oferta de Bitcoin por mês. Saquei, então basicamente, né, cara, esse cara que tá entrando agora é o cara que acompanha o mercado financeiro, que nunca acreditou em Bitcoin, porém o Bitcoin ele tá ficando tão atraente ao ponto do cara falar assim, cara, talvez eu vou me expor um pouco. É a hora que o cara tá comprando e os desesperados estão vendendo, né? Então enfatizando o seu ponto de vista, a Glassnode concluiu que o número de endereços com saldo diferente de zero, aqueles que detêm pelo menos algum Bitcoin, não precisa ser nenhum Bitcoin inteiro, mas alguma coisinha de Bitcoin, continua a atingir recordes e atualmente está em mais de 42,3 milhões de endereços. Os mercados de baixa anteriores viram uma purga de carteiras quando o preço do Bitcoin entrou em colapso. Ainda assim, com essa métrica indicando o contrário, a Glassnode diz que mostra um nível crescente de resolução entre o participante médio do Bitcoin. Então, quem é holder está mais holder e está comprando mais e acumulando mais. E quem não é holder, quem é o famoso turista, está cada vez saindo mais do mercado. E cara, isso ao meu ver é a criação de um espaço saudável para no futuro a gente ter um bull run potente. Bem potente. E promissor, né? Porque o mercado ele satura todos os mercados, não só do Bitcoin, né? Então satura e depois expurga, volta para um patamar meio de início ali e começa uma adesão, uma corrida de adesão nova, né? Então, para acontecer uma próxima bull run, talvez em 2024, quando acontecer o próximo halving, não sei exatamente quando vai ser, mas se diz muito que vai ser em 2024, esse expurgo ele precisa acontecer. Eu vi alguns meses atrás o Augusto Bax falar e eu não entendi o que ele falou. E agora, porque não tava essa loucura toda. Foi até ano passado, eu acho. Foi até antes de novembro, de começar a perder média de 8, essas coisas assim. Que ele falou assim, quando ele já estava dizendo que era muito difícil continuar daquele ponto de 60 e tantos mil para ficar... para continuar subindo direto para 100 mil, ele falou, cara, acho muito difícil porque a gente já tá vindo desde 2020 aí de alta infinita. De alta absurda, né, cara? Então, eu acho muito improvável que o mercado saturado e inflado do jeito que ele tá continue conseguindo inchar mais. Ele precisa explodir e ficar só aquela tripinha do balão quando explode, sabe? Só aquele negocinho assim, que é só as raízes mesmo. Todas as árvores que estão acima do solo precisam ser arrancadas ali. Arrancadas para nascer com mais força depois, né? Ficar só a raiz mesmo. E eu fiquei assim,
pô, mas não se já chegou até aqui, não é só o pessoal, né, continuar comprando e tal. Mas, cara, enfim, agora eu saquei. Para quem gosta de indicadores técnicos aí, que a gente vê com a análise gráfica, no gráfico semanal do Bitcoin, ele está fazendo um fundo tão forte no RSI, né, que é o índice de força relativa, que esse fundo ele nunca tinha sido feito em nenhuma das quedas que o Bitcoin já teve. Então, assim, é uma certeza que a gente tem que daqui para frente ele vai subir? Não. Mas é um ponto ótimo de se começar a acumular, e é isso que a galera tá fazendo, né? Principalmente os grandes investidores aí. Saquei. Ainda não com o FOMO total, né? O FOMO total ele vai vir mais ou menos por essa época aí que você disse. Na verdade, a gente não consegue saber isso, mas por enquanto ainda não existe o FOMO do Bitcoin. Mas com toda certeza, as pessoas que nunca entraram já estão dando uma olhada para esse ativo aí. Tava vendo, inclusive, o Augusto também falar que o nível de adesão que nós estamos nesse exato momento com o Bitcoin é a mesma adesão que a internet tinha em 1999. Pois é. Que, tipo assim, agora você imagina, né? Muita gente já usava, mas era aquela coisa de, esse trem aí, computador, isso é bobagem. Tinha muita dessa coisa ainda na sociedade, né? E é bem parecido com o que a gente tem hoje, porque antigamente, cara, os sites eram chatos. Você não conseguia interagir com o site ele te mostrava os dados e você fazia o que quisesse com eles, né? Era que nem olhar para um jornal, né? É um jornal, uma enciclopédia, sei lá, e você não conseguia interagir com esses dados, né? E depois de um tempo, foi tudo ficando mais fácil, né, de mexer, as pessoas foram começando a entender por que aquilo veio, que é bem parecido, né, com o que a gente está vivendo hoje no mercado cripto de forma geral. Sim, exatamente. Tem outra coisa também que eu queria... não, só para terminar. Tá. Então, você que é ouvinte e você está se sentindo o cara azarado porque você começou com cripto e pegou essa época ruim, cara, é muito melhor você ter pego essa época agora do que você ter começado quando já estava estourada a bolha, já estava estufada demais o mercado, expandido demais. Com toda certeza. Por mais que agora você possa, mas agora eu estou negativo porque eu comprei e caiu, tal, lá no final do ano agora, no final de 2021. Cara, você está tendo a chance da vida, meu. Sério. Você não vai ganhar dinheiro agora com o mercado, com cripto, a não ser que você manje muito de price action e fazer short e tal, e operações... E longs, né? E longs, e operações rápidas, né, digamos assim. Mas se não é o seu caso, como não é o meu... Não é o meu também. Eu tô absolutamente tranquilo, cara, pra ser bem sincero. Eu continuo tendo meu trabalho, fora... né, eu tenho minhas coisas que eu faço, então eu vou vender CD que eu fiz, eu vou fazer show, eu vou fazer podcast, eu vou fazer live na Twitch, então cada uma dessas coisas dá um pouquinho de dinheiro, que juntando esse montante aí eu consigo viver e investir em algumas coisas. A hora do plantio vai chegar. Eu acho que ainda nem chegou, pra ser bem sincero, cara. Bitcoin 20 mil, assim, eu acho que... Ele tem espaço para cair mais um pouquinho, né? Exato. E se esse espaço para cair, por exemplo, até 14 mil, ele acontecer, abre-se um novo espaço para cair para 9. Sim. Então... Que eu não duvido, né? Não, eu também não. Nessa altura, cara, eu vi um negócio a 69 mil pouco tempo atrás. Tava feliz pra caralho. E tô vendo, chegou a 17, eu não duvido que... Cara, quando tava lá, quando caiu de 69 e foi pra casa dos 55 e segurou um pouco ali, quem acreditaria quando o Augusto falou, pode cair ali pra baixo de 20 mil, quando perdeu essa média? Como as pessoas reagiram, né? As pessoas humilharam, cara. Era quase impossível de se acreditar que o Bitcoin poderia chegar a 20 mil, né? Exato. E se isso pode ser que vai ajudar alguém aí a ficar um pouco mais tranquilo, eu estou no prejuízo, mas sabendo que o Bitcoin, né, que toda a estrutura dele não foi afetada por nada ainda, eu estou tranquilo.
apesar de estar no prejuízo, porque eu entrei mais forte, como eu disse no último episódio aí, foi na metade do ano passado. Então, assim, eu comprei Bitcoin a 28, eu comprei Bitcoin a 30, 29, a 32, a 38. Sim. Comprei a Entendeu? 50, 55, 54. Eu fui fazendo preço, cara. E aí, porque a gente não sabia que o preço ia retrair, né? Senão a gente teria vendido, né? Cara, eu trato a minha carteira atualmente de cripto como um porquinho de colocar moeda. Eu não fico olhando quanto tem lá dentro. Esse é o ponto. Quando eu tenho uma moedinha, eu falo, vou botar aqui. Eu vou botar mais um pouquinho. E isso, vou colocando, cara. Vou colocando. E deixa ele engordar lá. Não vou ficar pensando, nossa, quantos % do meu máximo? Eu já tive tanto aqui no máximo histórico ali, tudo na alta. Eu já tive tanto ali, né? Se eu tivesse vendido, teria tanto. E eu não vendi, eu continuei comprando, agora tem tanto, não sei o quê. Sendo que lá em novembro, quando começou, perdeu a média de 8, eu me desfiz, eu tinha, sei lá, 20 altcoins. Eu vendi todas e dolarizei tudo. Na época, eu acho que até Ethereum eu só não vendi Bitcoin. A única coisa que eu não vendi foi Bitcoin. Exato, eu também não vendo. E aí, com essa dolarização gorda que eu fiz de lucro, eu gastei bastante, eu me mudei de apartamento e tal, mas eu deu para manter muito dolarizado ali, uma boa parte do meu dinheiro. E com esses dólares eu fui semanalmente comprando Bitcoin e Ethereum. E aí entrei também no meme da Akala, que todo mundo do Crypto Tigers entrou também, que é uma parachain que fala da Polkadot. Enfim. É uma parachain. E compro o Polkadot também, essas duas altcoins eu ainda tenho. Mas, cara, retornando ao ponto, eu acho que se comprar um pouco, cara, né, uma quantidade que não vai te fazer ficar você perdendo noites de sono, não tem problema, cara. É como se fosse um porquinho mesmo, você tá colocando uma graninha ali, de boa. Sim. Se a sua organização, o seu setup, sei lá, ele é comprar semanalmente, não importa o preço, toda quarta-feira você vai lá e compra, todo domingo você vai lá e compra, ou todo segundo domingo do mês, ou de 15 em 15 dias, continua fazendo, tá? O que a gente está dizendo aqui de se expor é expor mesmo patrimônio e se expor a risco. Eu não acho esse momento interessante, cara. Sim, mas também não é um momento que tipo, porra, eu vou colocar aqui e o Bitcoin vai a 0 no final do ano. Então, assim, cara, eu não custa nada para você começar a entender, para quem não começou. Eu acho que todo mundo que nos escuta aqui já, pelo menos, deve ter um pouquinho. Vale a pena, cara, sobrou um dinheirinho, coloca. Porque talvez se você consiga ter um pullback aí, é o que a gente está esperando, né? Já tem um tempo. Talvez você consiga, talvez não. Mas é aquele esquema, cara, de encher o porquinho com aos poucos e para aquilo ali ser pro futuro, né? Exato.